Fordlândia, Pará. Na década de 1920, Henry Ford veio ao Brasil para comprar uma área às margens do rio Tapajós, com o objetivo de produzir seringueiras. Acontece que, devido à região ser uma grande extratora de látex na época, Henry resolveu fazer uma cidade chamada de Fordlândia. Essa cidade teve um crescimento bem rápido, pois as suas casas e galpões foram trazidos de navio dos Estados Unidos para o Pará. Parece até que tudo iria dar certo, mas alguns problemas apareceram, e as seringueiras que foram plantadas na região foram infestadas por pragas, o que fez Henry construir outra vila chamada de Belterra. Mas não era só isso, a terra daquele local era infértil, além de haver alguns desentendimentos entre funcionários e gerentes. Mas o que fez essa cidade chegar ao fim foi a descoberta da borracha sintética, feita a partir do petróleo. Balestrino. Balestrino, na verdade, é uma cidade italiana meio fantasma. Isso porque ela ainda é habitada por poucas pessoas, mas que migraram da cidade velha da imagem para locais mais seguros ali nas redondezas, em 1953. A área foi atingida por vários terremotos, causando uma instabilidade hidrogeológica no terreno. Pouco se sabe sobre a história de Balestrino, mas dizem que ela foi fundada no século XII, como propriedade da abadia benedita de San Pietro dei Monti. Igatu, Bahia. Chamada de Machu Picchu brasileira por causa de suas construções de pedras, Igatu foi uma cidade que prosperou por meio da exploração de diamantes e pedras preciosas, e chegou a ter cerca de 10 mil habitantes durante seus períodos dourados. Com o avanço da exploração, surgiram edificações melhores, comércio, indústrias e até um cassino, que juntos impulsionaram o desenvolvimento de toda a região. Mas com o declínio da produção de diamantes, a cidade localizada no meio da Chapada Diamantina foi praticamente abandonada, restando casas fechadas, ruínas e poucos moradores. Hoje, são cerca de 360 pessoas morando aqui. A cidade chinesa de Kangbashi.
Imagine uma metrópole moderna com arranha-céus, centros comerciais, escritórios, ruas amplas. Agora remova mentalmente todas as pessoas dessa cidade. Não, essa não é uma bonita cena de um filme pós-apocalíptico, mas uma paisagem real de um moderno assentamento chinês. Não é à toa que Kangbashi é considerada a maior cidade fantasma do mundo. Ela claramente foi projetada para mais de 1 milhão de moradores, mas nas suas ruas não vemos nenhum gari que seja. Mas a grande cidade não está largada à própria sorte. Aqui todos os semáforos funcionam, os museus e bibliotecas estão fechados, mas totalmente equipados para receber visitantes. As paradas de ônibus exibem propagandas modernas e às vezes até mesmo ônibus passam pelas ruas, completamente vazia. Ah, que medo! Há ainda bicicletas de rua que nunca foram usadas e brinquedos no parque pronto para funcionar a qualquer momento. Mas isso não consegue ser mais estranho do que os aquecedores funcionando em apartamentos inacabados. É verdade que aqui e ali, perto das casas, é possível encontrar carros estacionados. Então a cidade não está completamente abandonada. À noite as coisas mudam um pouco. Em algumas janelas existem luzes acesas, alguns moradores podem ser vistos nos cafés, carros trafegam pelas ruas. É provável que você esteja pensando que todas essas pessoas são vampiros terríveis que foram exilados em Kangbashi para que não fizessem mais vítimas. Mas a verdade é muito mais simples. Algumas pessoas realmente vivem nessa cidade, embora não passem de uns 30 mil habitantes, espalhados em bairros separados, enquanto outras partes da cidade permanecem vazias. Dizem que os apartamentos da cidade estão sendo comprados, no entanto, em um ritmo muito mais devagar do que os construtores esperavam. Mas isso não os parou, e eles já estão construindo novos prédios do outro lado do rio. Kadikchen foi construída por prisioneiros gulags durante a Segunda Guerra Mundial para a extração de carvão. Na década de 80, a população chegou a atingir 10 mil habitantes, mas foi diminuindo aos poucos. Isso se deve ao forte frio que a região enfrenta no inverno. O isolamento e as baixíssimas temperaturas impossibilitaram a sobrevivência no local. Outros fatores que favoreceram o abandono da cidade foram a dissolução da União Soviética e uma explosão de uma mina em 1986, onde 6 pessoas morreram e as minas tiveram que ser fechadas. Atualmente a cidade está completamente vazia e abandonada desde 2010. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas.